Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 13, quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele dizendo, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é a verdade que liberta, é a água que sacia a nossa sede, é o pão que nos alimenta, é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Traga-nos a revelação, ó Deus, da compreensão daquilo que está no seu coração para o nosso coração. Fala conosco, a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Antes da introdução, eu queria destacar também, aproveitar, que um irmão da nossa igreja, um jovem da nossa igreja, foi aprovado para a faculdade de medicina na UF. Olha que bênção! E é o meu irmão Caio que está ali. Salva de palmas, irmão, o Senhor pela vida dele, que alegria! Amém! Olha que bênção, né? Servo de Deus, feliz por você, viu, Caio? Sua felicidade, nossa alegria também, seu papai e sua mamãe. Temos um médico aí na nossa igreja que precisar depois de consulta, aí atestado médico, é só procurar o irmão Caio. Graças a Deus. E bom, Deus abençoe, Caio. Irmãos, deixa eu falar aqui para você. Nossa igreja, sabe, nós temos uma frase, um slogan que está escrito ali atrás. Não sei se você já reparou, que é: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Amém? Diga: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Ok? Isso para nós é muito mais do que um slogan, do que uma frase de efeito. É um objetivo, é um alvo que nós temos. Porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Amém, meus irmãos? Mas o problema é que, mesmo sendo vencedores, mesmo tendo já a garantia da vitória, nós podemos viver como derrotados. Sim ou não? Mesmo sabendo que você é o herdeiro de uma grande riqueza, a pessoa pode viver como pobre, se ela não tomar posse, né, dessa riqueza. Então, o que é uma igreja de vencedores? Uma igreja de vencedores é uma igreja que entende, que sabe o propósito de Deus para a sua vida. Esse texto que nós lemos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E você é essa igreja. Onde você está, você representa essa igreja. Então, onde você estiver, em qualquer situação, nada vai tirar do propósito que Deus tem para você, porque as portas do inferno não prevalecerão. Está falando o quê? Que nós somos o quê? Vencedores. Sim ou não, meus irmãos? Então, nós não podemos deixar que o inferno tome vantagem contra nós. E muitos crentes, infelizmente, estão vivendo uma vida de derrota porque estão deixando o inferno avançar. Mas toda vez que você vem aqui e ouve a palavra de Deus, você recebe uma revelação da palavra. Diga: revelação da palavra. E é essa revelação da palavra é que faz a gente entender o que é ser um vencedor. Amém? Por isso eu quero falar sobre essa relação entre uma igreja de vencedores e a revelação da palavra. Porque essa palavra revelação aparece aqui nesse texto. O Senhor Jesus pergunta para os discípulos, olha lá o texto novamente:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, Jesus reúne os seus discípulos e pergunta: o que o povo está dizendo? O que o povo está falando? O que eles estão dizendo de mim? Aí, eles responderam, coloca o texto para mim, por favor. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, eles falaram: Senhor, estão falando por aí que o Senhor é João Batista, mas João Batista já havia morrido já. O Senhor é Elias, Elias também já tinha morrido. Então, as pessoas estavam achando que Jesus era uma reencarnação, olha só, de algum dos profetas. E o pior, eles estavam repetindo o que os outros tinham falado. Jesus pergunta: o que eles estão dizendo? Estão dizendo isso. Eles estavam repetindo. Aí, Pedro, Simão Pedro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, e você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Aí Simão Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. O que Jesus diz para mim é o seguinte: Pedro, você teve uma revelação. Você não fica repetindo o que os outros estão falando. Você não fica reproduzindo o que os outros estão dizendo. Porque o que os outros estão falando, o que os outros estão dizendo, pode ter aparência de verdade, mas não é a verdade. Você teve uma revelação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo na nossa vida depende do nível de revelação que nós temos. Porque quem não tem revelação, ele só repete o que os outros falam. Quem não tem revelação da parte de Deus, na palavra de Deus, ele é levado pela cabeça dos outros, é levado pela opinião dos outros, é levado pelo preconceito dos outros. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E o meu povo é destruído porque falta revelação. O conhecimento ali é revelação. Isso serve para tudo na nossa vida. Por exemplo, hoje na internet o que mais tem é pregador pregando a palavra. Se você ligar o YouTube, o que mais tem é mensagem sendo pregada. E se você não tiver a revelação do Espírito, você pode repetir algo que você ouviu na internet e aquilo não ser a verdade. É verdade ou não é? Quer ver outra coisa? Muita gente fica correndo atrás de revelação. Não, vamos ali no irmão, porque o irmão revela CPF, identidade. Vamos ali naquele culto de oração, vamos ali naquele lugar, porque ali tem isso, tem aquilo outro. As pessoas estão indo atrás de revelação, gente, e não estão buscando essa experiência com Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Aí ficam vivendo de experiências dos outros, ficam repetindo experiências dos outros. Isso acontece? Só muito, né? A pessoa quer saber com quem vai casar, onde vai morar, se tem que mudar de trabalho, se vai morrer, se vai viver. A pessoa quer saber tudo. Aí vai lá na revelação do profeta e acaba ouvindo uma porção de coisa que deixa a pessoa ainda mais o quê? Confusa. Quer ver outra coisa que a gente precisa de revelação? Alguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho que te contar uma coisa. O que é? Fulano não presta. Mas por quê? É porque é isso. Olha, você não sabe, ciclano é isso. Aí essa pessoa ouve o que o outro está dizendo, ele vai repetir o que ele ouviu, em vez de orar a Deus e pedir a Deus revelação e falar: Deus, eu não quero olhar essa pessoa com um olhar doente, muitas vezes, de alguém que está magoado. Me dá revelação acerca dessa pessoa. E como Deus não é Deus de confusão, Ele não vai te deixar confundido. Vai orar, que Deus vai te revelar quem é quem. E
E quanta gente está indo pela cabeça dos olhos. Minha avó já dizia que quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Isso se aplica em tudo, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em tudo. Tudo que você receber de informação, coloca diante de Deus. Fala: Senhor, eu não quero ir pelo que estão falando, eu quero saber o que o Senhor tem a esse respeito. Me revela, porque Ele revela o oculto, Ele revela o escondido, Ele revela aquilo que ninguém está vendo. Por isso que muitos crentes vivem derrotados, porque não buscam o conhecimento da palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, mas ficam indo pela cabeça dos outros. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a palavra revelação é muito importante, irmãos. Sabe o que significa essa palavra revelação no grego? Revelação significa, no grego, apocalipsis. Não é calopsita, não. É apocalipsis. Fala, apocalipsis. Apocalipsis te lembra alguma palavra? Apocalipse. É a mesma palavra, apocalipse. E apocalipse significa revelação. E o que significa a palavra apocalipsis? Apocalipsis significa, preste atenção, ato de tornar exposto. Significa revelação de uma instrução, usado com relação a verdades desconhecidas até o momento não presente na mente das pessoas, e se torna parte da sua realidade. Então, o que significa a palavra apocalipsis ou revelação? Significa uma verdade que não estava na sua mente, mas uma vez entrando na sua mente, no seu coração, ela se torna realidade na sua vida. Quem está compreendendo? Revelação significa uma verdade exterior que, uma vez concebida, se torna uma realidade interior. Porque a verdade exterior, que não é realidade aqui dentro, é só uma repetição. Entende o que eu estou dizendo? A gente não está aqui para viver de experiências dos outros ou repetir o que os outros disseram. Nós estamos aqui para experimentar a verdade da palavra, até que você tenha aprendido de um pastor, de alguém, mas aquilo se tornou uma experiência real na sua vida. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso é revelação. Uma coisa é eu falar para você: irmão, você tem que ser dizimista fiel. É uma verdade. Mas outra coisa é você ter a revelação do que é ser um dizimista na casa de Deus. Uma coisa é eu falar para você: irmão, não perca o culto domingo. Domingo é dia do Senhor, dia da gente estar junto para receber a palavra. É o único momento que a gente tem para ser alimentado. Se você não tiver revelação disso, você vai faltar quantos cultos forem necessários. Isso não vai fazer diferença. Uma coisa é eu falar para você assim: irmão, não fique em casa não, procure uma célula, esteja reunido com a igreja. Isso alimenta a sua fé, isso fortalece o seu espírito, isso te ajuda a vencer o pecado, te dá força para vencer as lutas da vida. Outra coisa é você ter a revelação do que é estar numa célula. Então tudo que nós fazemos com revelação é diferente. Às vezes você está querendo convencer o seu filho de algo, mas ele não está entendendo. E você fala: filha, essa amizade não é boa para você. Filha, abre mão disso. Filho, vigia, olha, esse pensamento não vai te levar num caminho bom. Não, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. É assim ou não é? Aí que você tem que falar: Senhor, revela. Senhor, mostra. Senhor, abre o entendimento dele ou dela, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E Deus vai dar essa revelação, porque só Ele vai revelar aquilo que está oculto, né? Então, quando a pessoa tem revelação, ela não tem dificuldade de fazer nada na obra de Deus. Ela entende o lugar que ela está, ela entende as pessoas com quem elas estão, ela entende o momento, ela entende a forma que Deus está fazendo, ela entende, não tem dificuldade, porque tudo que nós precisamos é de, diga, revelação. Revelação. E quando Pedro aqui tem a revelação, no versículo 16,
Pedro tem 3 revelações. Diga, 3 revelações. E são 3 revelações que todo cristão precisa ter. Quantas revelações? 3. Eu digo aqui que são 3 níveis de revelação. Lembra que revelação não é algo que a gente consegue sozinho na nossa mente. É o Espírito Santo que revela através da palavra. Amém? E quais são os 3 níveis de revelação que todo cristão precisa ter essa experiência? Primeiro, vamos ler o versículo 16? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o que, meus irmãos? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas foi quem, meus irmãos? Meu Pai que estás no céu. Sabe qual é a primeira revelação que Pedro teve? É a revelação da salvação. Diga, salvação. Todos olharam para Jesus como uma reencarnação de um dos profetas que tinham morrido. Mas Pedro, quando olhou para Jesus, ele falou: opa, tu és o Cristo. Cristo significa ungido, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para me salvar dos meus pecados. Então Pedro teve a revelação da salvação. E quando Jesus diz para Pedro assim: bem-aventurado és tu, bem-aventurado significa feliz. Ele disse: Pedro, agora você encontrou a verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade só encontra em Jesus. Porque uma pessoa, quando é salva, ela é feliz, porque ela deixa todo fardo, todo peso, todas as coisas do mundo. Ela consegue encontrar agora uma nova vida, ela encontra a felicidade. A salvação traz felicidade, a salvação traz alívio. Quando uma pessoa encontra com a graça de Deus, ela encontra motivos para viver. Quando uma pessoa sabe que os seus pecados estão perdoados, e que o seu nome agora está escrito no livro da vida, e que ela pode agora se tornar uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo, ela encontra paz. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu preguei sobre isso aqui semana passada, sobrecarregados, oprimidos, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmão, essa é a primeira experiência, que todo cristão precisa ter, é a experiência da salvação. Você é salvo? Você nasceu de novo? Amém? Então você teve essa revelação. Agora, até quem é filho de crente também tem que ser salvo, né? Porque filho de peixe não é peixinho, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A criança, o adolescente, o juvenil, ele tem que também entregar a vida para Jesus. Ele tem que passar por essa experiência de salvação. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9 diz assim: olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação, irmãos, é a maior bênção que nós podemos receber. Agora, tem muito crente, presta atenção, ele frequenta a igreja, ele participa dos cultos, mas ele não tem certeza da sua salvação. Ele ainda está na dúvida se é salvo ou não. Será que eu estou salvo? Será que eu perdi minha salvação? Ai meu Deus, eu pequei essa semana, eu tenho que ir na igreja pedir perdão, senão eu vou para o inferno. Eu estou salvo ou não estou? Ô Jesus, me ajuda. Aí você vai numa determinada igreja, um determinado local, né? O pastor pode até ensinar: vigia, vai para o inferno, hein? Olha, vai perder a salvação, hein? Aí a pessoa que está na igreja, ela fica como? Fica perturbada da cabeça. Meu Deus, eu vou perder a salvação, estava tão bem, estava tão certinho. O pastor falou que eu vou para o inferno porque eu não orei, ou porque eu não fiz isso ou fiz aquilo. Ela não tem a revelação do que é ser salvo.
Uma vez que você é filho para sempre, nunca mais vai deixar de ser filho. Se o crente não tem certeza da salvação, ele não cresce espiritualmente, porque senão ele vai estar sempre nesse conflito: estou salvo ou não estou? É igual aquela Galvão Bueno, quando estava narrando uma natação de um nadador, e ele estava competindo nas raias de natação. Galvão Bueno, né, da rede lá. Aí o atleta estava nadando, e é páreo, né, é muito perto ali, uma mão da outra. Aí o Galvão falou assim: ganhou, perdeu, não, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Porque ele viu ali a corrida, a natação, ele pensou que o outro tinha perdido, quando ele viu, ele ganhou. Então tem muita gente que lidar com a salvação dessa forma: perdeu, ganhou, perdeu. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas quando você chega aqui na nossa igreja, você faz um curso chamado Escola de Discípulos. É bom, não é? E você aprende o que é a salvação. Você aprende, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 10, versículo 27. Olha lá, João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E o que ele diz no versículo 28? Eu lhes dou a vida eterna. Ele deu uma vida que é eterna, porque você é ovelha dele, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O que é isso, meu Deus do céu? Uma vez que você é salvo, você é ovelha, está na mão desse Pai, e você também é filho. Ninguém vai tirar você das mãos dele. Você pode agradecer a Deus pela sua salvação? Fala: obrigado, Senhor, pela minha salvação. Essa é a revelação. Essa é a primeira revelação. Mas tem uma segunda revelação. Vamos ver qual é a segunda revelação? Olha o que diz o versículo 18. Versículo 18. Versículo 18 é uma sequência do versículo anterior, sim ou não? Também eu te digo. O que ele diz ali? Que tu és o quê? Pedro. E sobre esta pedra edificarei o que, meus irmãos? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois que Pedro tem a revelação da graça, da salvação, de que ele é filho, de que ele é ovelha, agora o Senhor Jesus vai levar ele a um segundo nível, um segundo estágio de revelação. E que revelação é essa, meus irmãos? A revelação da igreja. Diga: igreja. Igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Então o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, é o seguinte: eu te salvei, te tirei do mundo, você é minha ovelha, mas tem uma coisa: eu não te tirei do mundo para ficar solto por aí não. Você tem que estar agora dentro desse rebanho, você tem que estar agora dentro dessa igreja, você tem que estar agora dentro desse projeto, Pedro. Porque tem muita gente que aceita Jesus, é salvo, mas ele não quer nada com a igreja. É verdade ou não é? Não quer nada com a igreja, não, porque não tem a revelação da igreja. O que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: Pedro, eu estou edificando uma obra e eu quero chamar você para participar dessa construção. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. É uma obra que o Espírito Santo está realizando. É um trabalhar de Deus na vida do crente. Pedro, você é essa pedra bruta que estava lá fora, cheia de ponta, cheia de lasca, machucava todo mundo, grosso, agressivo com todo mundo, mas agora eu salvei você, te dei uma nova natureza, e o meu Espírito Santo agora vai trabalhar em você para te encaixar numa construção. Mas você precisa estar dentro dessa construção, porque é nessa construção chamada igreja que eu vou moldando o seu caráter, que eu vou trabalhando no seu coração, que eu vou ensinar você novos valores, novos princípios, eu vou ensinar você as novas realidades do reino. Essa fase da igreja é a fase da transformação do caráter da pessoa.
Por que muita gente aceitou Jesus e depois parece que não mudou nada? Porque parou de caminhar com a igreja. É aqui que Deus vai trabalhar na vida da gente. Por exemplo, lá no mundo, você tinha um círculo social, sim ou não? Não é? Você andava no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, se assentava na roda dos escarnecedores, e o teu caráter era de acordo com aquilo, sim ou não? Teu grupo no WhatsApp só tinha coisa que não prestava. Mas hoje, olha onde você está hoje. Hoje você está aqui ouvindo o conselho dos justos. Você está aqui hoje andando com aqueles que foram perdoados, justificados pelo sangue de Cristo. Está sentado do lado daqueles que temem e amam ao Senhor. Olha quem está sentado do teu lado. Não é mais os escarnecedores, são os esclarecedores, né? É na igreja que nós vamos sendo transformados. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? E quem tem essa natureza transformada, esse caráter transformado, não perde para o inferno. Não perde para o inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão. É nesse estágio que a pessoa começa a querer estar na igreja, todo dia. Não quer perder um culto, não quer perder um curso, quer estar em tudo. É nesse estágio que as pessoas falam: e agora ficou fanático? Leva a cama para a igreja, mora lá. Virou lunático. Mas a gente entendeu que aqui é o nosso lugar, aqui é um lugar para o nosso bem, aqui é um lugar para o nosso crescimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aí eu pergunto para você: será que você já teve a revelação da igreja? Sim ou não? Porque até para isso tem que ter revelação. Não basta só dizer vou à igreja. Não basta só dizer eu sou da igreja Manaim, meu pastor, o pastor Léo. Não basta dizer que você é da igreja. Não basta dizer. Não basta. Será que a gente tem revelação do que é a igreja? O que é a igreja para você? Para alguns a igreja é só um lugar para frequentar. O que é a igreja? É um lugar que eu frequento, que eu vou lá de vez em quando, ouço um bom louvor, tem um arzinho condicionado fresquinho, geladinho, aleluia. Depois eu como um salgadinho na cantina e vou embora para casa. É um lugar que frequenta. Para outros é uma palestra, né? Não, vou lá para ouvir uma palestra. Ou é um evento que ela participa, né? Porque tem festa. Para muitos igreja é isso. Mas o que é igreja, irmão? O que é igreja para nós? Aí o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, olha o que diz Efésios capítulo 2, ele vai ter a revelação da igreja. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, pela a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Olha lá, um novo homem, fazendo o que, meus irmãos? A paz. Ou seja, Jesus pegou todas as pessoas salvas e colocou dentro de um corpo, e fez dele um novo homem. Olha o versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então igreja não é lugar de inimizade. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, coloca lá o versículo 20 agora, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e dá o que, meus irmãos? Família. Família de Deus. Olha lá, igreja é família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, versículo 20, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Lembra, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra. Então a Paulo está falando agora, ele está ampliando a revelação. Ele está falando: olha, essa pedra é Cristo. É uma pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Sabe o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo: ei, igreja não é um lugar que eu frequento. Igreja não é uma palestra que eu ouço. Igreja não é um evento que eu participo. Igreja é uma família que eu pertenço. Igreja é um corpo do qual eu sou membro.
Igreja é um edifício espiritual onde a glória de Deus se manifesta. Igreja não é um clube social e a gente se vê de vez em quando. Igreja é um lugar que eu falo, é minha família. São meus irmãos que estão sentados naquele banco todo domingo. Quando eu sento do lado de alguém domingo para ouvir a palavra, eu estou sentado do lado do meu irmão. Eu tenho que perguntar para esse irmão se ele está bem. Eu tenho que perguntar para esse irmão se ele está precisando de alguma coisa. Porque tem irmão que entra aqui e nem sequer dá paz do Senhor para o outro, tão ignorante que é. Que é isso, minha gente? Mas isso não acontece aqui não, isso acontece em outras igrejas aí fora. Tem irmão que é capaz de passar por você, parece que você é uma porta. Que isso? É sua família, rapaz. É sua família. É seu irmão. Já perguntou para esse irmão como é que ele está hoje? Olha bem para os olhos dele, olha como ele é bonito. Fala, irmão, desculpa se eu não falei com você antes. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Somos uma família. Tem muito lugar que não tem isso não, gente. É por isso que nós nos preocupamos com você quando você falta o culto. Por isso que a gente liga para você. É por isso que a gente preocupa para você estar numa célula, em vez de ficar dentro da sua casa enfurnado, vendo Netflix. Vai para a célula, reunir com a sua família. É por isso que a gente fala, irmão, vai estar conectado com os seus irmãos. Vai lá aprender com os seus irmãos o que é orar, o que é ler a Bíblia. Para alguém, que depois não adianta falar, ninguém me procura, ninguém não sei o que, a igreja me abandonou, depois não adianta falar, as células estão aí, a igreja está aí, as pessoas estão aí, você que não quer se envolver com a sua família. Depois é muito fácil falar da igreja. Igreja é um corpo, sabe o que é um corpo? Eu não posso cortar meu braço, porque se eu cortar esse braço, eu não vou conseguir viver direito. Igreja é um corpo, que eu preciso desse braço, eu preciso dessa mão, eu tenho duas mãos, você tem quantas mãos? Aí você fala assim, então eu vou cortar uma porque eu já tenho outra. Você tem coragem de fazer isso? Por isso que aqui, irmão, a gente não abre mão de ninguém, até da pessoa mais chata. Fala assim, irmão, eu não quero que você saia daqui. Você é membro desse corpo, pode acreditar. Pode conversar com qualquer pessoa que já saiu daqui. Pode perguntar, que são poucas. Se eu deixei sair de qualquer forma. Pergunta, eu faço de tudo. Fala assim, irmão, não sai não. Você é tão abençoado, a gente ama tanto você. Você vai fazer muita falta aqui pra gente. Porque não tem visão de corpo, gente. Você precisa do irmão que está do seu lado. A gente não joga ninguém fora não, porque Jesus não jogou a gente fora não. A gente é membro do corpo dele. Então quero dizer para você que a igreja é um corpo que você tem que estar conectado com seus irmãos. Você precisa de uma mão para alguém fazer carinho na sua cabeça. Você precisa de uma mão para abraçar você. Você precisa de alguém para abençoar a sua vida. Então não se isole. Toma vergonha dessa cara e vai para a célula. Aleluia, glória a Deus. Porque vir para cá só domingo à noite não resolve não. Verdade é essa, a verdade tem que ser dita. A igreja já não tem culto durante a semana, pelo amor de Deus. Tem igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui só tem culto domingo, gente. Por que tem culto domingo? Para durante a semana você não ter desculpa de não estar reunido com a sua célula. E você está ali abençoando e sendo abençoado, aleluia, glória a Deus. E engordando também, porque a célula a gente engorda com a beleza. É muita comida, é muito salgadinho, é muito refrigerante, aleluia. As ovelhas estão tudo gordinhas. E a igreja é um edifício. O que é um edifício? É uma pedra que está sendo encaixada uma na outra, aleluia. E o Espírito Santo está trabalhando nessa pedra, está parando as arestas, para a gente ser encaixado nessa construção, aleluia. Você é uma pedra que faz falta nessa construção. Deus conta com você nessa construção. Ele quer manifestar a glória dele. Mas você tem que estar encaixado nessa construção. Você tem que ter uma visão ampliada. 3 homens estavam construindo um muro. E perguntaram para um desses 3 homens, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou colocando uma pedra na parede. Perguntaram para o segundo, o que você está fazendo? Eu estou construindo um muro. E perguntaram para o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo um palácio. Veja, os 3 estavam fazendo a mesma coisa, mas a visão era diferente. Você faz parte de uma igreja de vencedores. E a gente quer ver você aqui com a gente, participando com a gente, se envolvendo com a gente, junto com a gente.
Porque é uma família que você tem, que você pode falar, eu faço parte. É um corpo que você fala, eu não estou sozinho, tem uma mão ali me ajudando. E é um edifício onde todos nós estamos em obra. E o Espírito Santo vai completar essa obra na nossa vida em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, irmãos? E para encerrar, tem um terceiro nível de revelação. Quantas revelações? 3. Nossa, 3. O primeiro nível de revelação é da salvação. Você concorda comigo que é mais fácil? Todo mundo entende que é salvo? Aceitou Jesus, levantou a mão, foi lá na frente, glória a Deus, aleluia, está na igreja. Ok? Ok? É mais tranquilo? O segundo nível de revelação é a igreja. Você concorda que nem todos chegam nesse nível? Você concorda? Sim ou não? Você concorda que nem todos que estão no nível da salvação conseguem avançar para o próximo estágio? Sim ou não? Né? Aqueles que têm dificuldade de entender o que é a igreja, de fazer parte da igreja, etc. Expliquei para você aqui. Agora, o terceiro nível de revelação é mais difícil. Sim ou não? É progressivo. Salvação, igreja, está afunilando, sim ou não? Mas tem um terceiro nível, é um funil. Olha o que diz aqui a revelação do versículo 19. Mas em nome de Jesus, hoje todo mundo vai estar nesse terceiro nível de revelação. Posso ouvir um amém? Catuca ele aí, catuca ela, catuca teu irmão e fala, irmão, acorda, que agora você tem que entrar nesse mistério. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus estava falando para Pedro assim: ei Pedro, você que levantou a mão para Jesus e foi lá na frente, você que levantou a mão para mim e foi lá na frente, você que agora entendeu o que é a igreja, eu quero te convidar para um particular, eu quero te convidar para um outro nível que nem todos alcançam. Eu quero dar a chave na tua mão. Eu quero dar a chave na tua mão, que eu não posso dar para qualquer um. Eu não posso dar só para quem está no nível da salvação. Eu não posso dar só para quem está no nível da igreja. Eu tenho que dar para alguns que entenderam que existe um outro nível de revelação. Porque chave eu não dou na mão de qualquer um. Você não dá chave na mão do teu filho que é pequeno. Você não dá chave da tua casa na mão de qualquer um. Você não dá chave do carro na mão de qualquer um. A chave Deus dá para quem entende o que é responsabilidade. Chave Deus coloca na mão daqueles que tiveram a revelação do que é o reino dos céus. E tem muita gente brincando que é igreja, tem muita gente brincando de ser crente e não avançou para o que é o reino. Você sabe o que é o reino dos céus? Ele falou: eu vou te dar uma chave. Essa chave é tão poderosa que o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. E tem mais, esse governo dos céus, esse reino dos céus tem a ver com o milênio. Já ouviu falar no milênio? 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra. Já ouviu falar no milênio? 1000 anos que aqueles que foram arrebatados vão voltar com Cristo para reinar aqui na terra. Você sabe o que é o milênio? É o tempo do privilégio daqueles crentes vencedores que vão ter privilégios aqui que outros não terão. Você sabe o que é o milênio? É o tempo da recompensa. O milênio é o tempo do galardão. O milênio é o tempo daqueles que entenderam o que é salvação, daqueles que entenderam o que é a igreja, mas daqueles também que assumiram a responsabilidade agora, porque terão responsabilidade depois. Por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, porque quando o Filho do Homem vier com os santos anjos na glória, retribuirá cada um conforme as suas obras. Sabe o que ele está dizendo? Não basta ser salvo, tem que tomar a cruz, tem que negar a si mesmo, tem que viver a vida da igreja, tem que falar: Jesus, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Lá naquele dia vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter vida que Deus vai dar, vai liberar.
Isso é ser uma igreja de vencedores. Estamos sendo treinados para um milênio. Por isso a gente lidera a célula, gente. Por isso a gente trabalha com criança. Por isso a gente abre nossa casa para ser uma célula. Por isso que a gente dizime a oferta na casa de Deus. Por isso que a gente se envolve. Por isso que a gente não fica medindo esforço para fazer a obra. Porque a gente sabe que tudo tem uma recompensa. Mas temos que usar essa chave hoje. Diga glória a Deus. Mas isso vai além. Quem tem a chave? Tem uma chave aqui. Quem tem a chave? Quem usa a chave é guardião de um local. Se você trabalha na sua empresa e você deu a chave da sua empresa para alguém, aquela pessoa é responsável por tudo que acontece naquela empresa. Sim ou não? Se você viaja e entrega a chave para alguém cuidar da sua casa, o guardião daquela casa é quem? Aquela pessoa. Sim ou não? Quando Deus fala assim: Pedro, eu quero guardiões, eu quero levantar na terra guardiões que estarão com a chave na mão e vão guardar, e vão proteger, vão ter responsabilidade para a chave que eu vou dar na mão deles, porque essa chave Adão perdeu lá no Éden quando pecou, deu nas mãos do diabo, mas Jesus tomou a chave e hoje está dando na mão da igreja. Nós somos os guardiões do reino de Deus. Sabe o que significa? Que se o reino de Deus tem uma igreja que é embaixada desse reino, e essa igreja representa o reino, significa que nós somos guardiões do ambiente da igreja. Nós somos, aonde nós estivermos, nós não falamos mal da igreja, nós não falamos mal de crente, porque nós somos guardiões do reino de Deus. Isso é muito sério, minha gente. Deus te deu uma casa, você tem uma chave, você tem que ser guardião da sua família. Deus te deu uma liderança na igreja, te deu um ministério, Ele te deu uma chave para você ser guardião daquele ministério. Faz bem feito esse trabalho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu já andei com um molho de chaves desse tamanho aqui, no meu bolso. Hoje eu só ando com uma chave. Porque sabe o que eu fiz? Eu fui dando chave para as pessoas aqui. Você vai cuidar do som, você vai cuidar do louvor, você vai cuidar do teatro, você vai cuidar da célula, você vai cuidar do coral, você vai cuidar da sua célula, você vai cuidar da tesouraria, você vai cuidar do ministério, você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. A chave está na mão de vocês. A chave dessa igreja está na minha mão. Deus vai cobrar de mim se eu não cuidar bem dessa igreja e não ajustar o que tem que ser ajustado nessa igreja, porque a chave está na minha mão, não está na sua. Eu sei o que precisa ser ajustado aqui. A palavra diz em Apocalipse: Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que da sua boca sai uma espada afiada, aquele que tem um cabelo branco como a lã, ele estava andando entre os 7 castiçais de ouro. Sabe quem eram os 7 castiçais de ouro? As igrejas. Ele estava andando entre as igrejas fazendo o quê? Supervisionando como que estavam aquelas igrejas. E depois ele escreve 7 cartas. Para cada uma ele dá uma recomendação, porque Jesus estava supervisionando as igrejas. Quem é que está aqui supervisionando essa igreja, vendo se o pastor dessa igreja, que é o anjo da igreja, está fazendo a coisa certa? Jesus. Quem é que vai cobrar de mim se eu não usar essa chave? Jesus. Mas só que Ele não deu essa chave só para mim, não. Deu chave para vocês também. Todos nós temos uma responsabilidade, porque a obra não é feita por uma pessoa só, é feita por um corpo. Se você recebeu uma responsabilidade na igreja, se você recebeu uma missão, faz direito. Guarda essa chave, porque aquilo que você tem, você pode perder também. Porque chave a gente recebe e chave a gente pode entregar. Responsabilidade a gente tem, mas a gente pode passar a responsabilidade. E o que a palavra diz? Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa.
Por isso que a palavra diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. A chave é um talento que Deus deu para cada um de nós, e a gente tem que desenterrar esse talento e fazer o melhor para Deus. Isso é revelação do reino de Deus. Por isso que nós fazemos sempre mais e melhor, porque tem uma chave, e o inferno não prevalece contra uma igreja que usa essa chave. O inferno não prevalece contra uma igreja que é unida como família, como corpo, como prédio, edifício. O inferno não prevalece para um crente que sabe que é salvo em Cristo Jesus e foi chamado para um propósito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você é guardião da igreja do Senhor Jesus onde você estiver. Você é guardião do reino de Deus. Você é guardião dos seus filhos. Você é guardião da sua casa. Você é guardião da sua empresa. Você é guardião de tudo que Deus colocou na sua mão. Hoje nós temos que fazer uma autoanálise, temos que fazer uma reflexão e falar: Senhor, me perdoa se eu deixei essa chave jogada em qualquer lugar. Me perdoa, Senhor, se eu fiz pouco caso dessa chave. Me perdoa, Senhor, se eu não valorizei aquilo que o Senhor me deu. Senhor, eu quero pegar essa chave de volta, Senhor. Eu quero pegar essa chave de volta porque eu estou vivo, estou respirando. É porque eu vou fazer a Tua obra. O Senhor me chamou, não é para ficar parado. Não é hora de encostar a chuteira, não é hora de se aposentar no reino de Deus. É hora de colocar a mão no arado e olhar para frente, não olhar para trás. É hora de falar: Senhor, eis-me aqui, pode usar a minha vida, Senhor, porque o diabo quer ver você parado, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Pega essa chave, bota ela no teu chaveiro e vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? O diabo quer ver você parado, quer ver você travado, mas hoje você vai pegar essa chave e falar: diabo, sai da minha frente que eu vou voltar para a célula, eu vou liderar uma célula, eu vou abrir minha casa para ser uma célula, a minha família vai servir ao Senhor, eu vou participar do discipulado, eu não vou ficar no escanteio, não, eu vou estar envolvido na obra. Isso é a revelação do reino de Deus, e o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Que venha o reino do Senhor sobre as nossas vidas. Quem está sendo impactado por essa palavra, irmão? Quem está recebendo essa palavra? Que toda frieza, que toda apatia saia do seu coração em nome de Jesus. Que hoje você saia daqui avivado, renovado. Ninguém vai pegar minha chave, a chave Deus me deu, e eu vou usar essa chave da melhor maneira possível. Eu vou ser responsável com a chave que Deus me deu, e vou fazer a obra que Deus me confiou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.